Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com André Chataloff sobre a experiência de quase morte, a EQM, e o André, portanto, dedica-se ao estudo da conscienciologia e este é um dos fenômenos que a conscienciologia estuda. André, durante essa experiência quase morte, não é? Aquelas pessoas que são, algumas dizem que sentiram que passaram por lá de lá e voltaram. Fisiologicamente, há registro do que acontece no organismo durante a ocorrência desse movimento, ou desse fenômeno, não é? Ou seja, a pessoa, quando volta, diz, eu estava lá, não sei o quê, e o médico diz, não, nesse momento estava isso, estava assim, estava assado, o coração parou de bater, o que? Há registros disso ou não? Sim. Então, muitas vezes um procedimento cirúrgico, se nós até acompanharmos hoje as séries aí, né, televisivas que falam sobre diversos procedimentos, nós vamos ver que tem alturas em que a pessoa ela é até tirada do coração de si, que efetivamente não circula sangue e muitas vezes o cérebro também está inativo. E naquele momento, podemos dizer até que está clinicamente morto. Temporariamente, mas ainda manteve um leve sinal vital, né? Bem, agora, efetivamente, nós vamos observar que clinicamente existe assim uma diferenciação muito grande quanto a isso. Por quê? Existe, às vezes, um caso de afogamento em que, por alguns segundos, a pessoa ali estava pedindo socorro, afundou. Naquele interim, ela sai do corpo e passa por tudo isso. Vem lá o pessoal do resgate, salva, faz operação, né, respiratória, boca a boca, ressuscita e aí ele retorna com tudo isso. Então, quer dizer, neste caso não houve um processo tão agressivo. Agora, existem casos mais impactantes que são aquelas pessoas que estão clinicamente em estado terminal. Por isso que é colocado que, a rigor, ninguém sabe de fato qual que é a altura certa da morte do indivíduo. Por quê? O médico já está desenganado, a família está desenganado, só que aí de repente ocorre uma experiência da quase morte. Nessas que ocorrem exatamente isso, ela tem esse mesmo processo do túnel, ele assedia as diversas pessoas ali que ela conhece e muitas vezes alguém tem com ela e fala, fulano, você tinha uma meta, uma missão nessa vida e não foi cumprida. Quer dizer, você lembra que se você assumiu isso conosco, e que isso era importante em termos de evolução, em termos de humanidade, por exemplo, a pesquisa de um assunto super sério, às vezes uma pesquisa de uma cura do cancro, seja qual for o item sério e gravoso, porque às vezes aquele indivíduo é um especialista naquela área e para nascer uma nova pessoa, ou você sabe que às vezes numa pesquisa tem lá um pesquisador de primeira ordem, top de gama, 20 de segunda ordem não é igual de um de top de gama. Claro. Então, quer dizer, quantos anos vou precisar para chegar naquela cura? Aí, às vezes, essas consciências que nós chamamos de amparadoras, né, chegam e dão meio que uma oportunidade, fala, olha, nós podemos dar aqui um fôlego para si e efetivamente você consegue ter um tempo a mais. Por exemplo, você tem mais 10 anos de vida. Em 10 anos você fecha a sua pesquisa e você termina esse trabalho que é de muita seriedade, ela assume aquele compromisso, fala, e aí volta e parece que houve ali o que nós escutamos falar, um milagre. Olha, de repente ele está bem, aquele problema ele foi minimizado e clinicamente vamos falar assim, olha, não há explicação clínica. Ou seja, mas o fato é que já aconteceram muitos casos dessas pessoas que voltam com muito gás, querendo realmente não perder tempo, elas de alguma maneira realizam coisas muito importantes e percebe-se que não tardar aí uma década, eles acabam ocorrendo a morte de fato, mas elas cumpriram, deixaram meio que um legado muitas vezes sério. E aquela história do viu o filminho todo da vida, eles narram também? Isso é uma coisa muito importante. Isso é tão importante que até mesmo é explorado em algumas seitas, por exemplo.
hoje até está em voga, muito discutido e até politicamente o processo da maçonaria, né? Sim. Assim como os maçons também estudam, outras instituições estudam também esses fenômenos, é muito levado, por exemplo, a sério aquela questão do solilóquio, ou seja, a pessoa, ela parar um tempo, ficar ali, por exemplo, num lugar onde tem água corrente, um lugar tranquilo, um sítio tranquilo, e efetivamente pensar na vida. E pensar no que ela fez até o dia de hoje. Isso é meditação também. Muitos até chamam isso como meditação. Agora, por que isso é válido? Para que façamos o diagnóstico da nossa rota, do nosso percurso e não precisarmos do quê? De um choque, efetivamente, como a EQM, para, de alguma maneira, nós recuperarmos o tempo perdido. Então, quer dizer, essa retrospectiva de vida é algo salutar. Mas o que acontece? Nessas personalidades, geralmente isso acaba sendo uma última oportunidade às vezes. E aí ela tem ali uma retrospectiva de quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou aqui, eu sou fruto das minhas experiências, eu fiz o meu melhor. Só que aí começa a ver o filme da vida e fala, olha, se calhar naquela hora eu agi mal, naquela hora eu dei marcha atrás, naquela hora eu te faltou coragem. Aí o que se passa? A vida, né, se perdeu e aquele choque da EQM muitas vezes é para salvar a pessoa do incêndio. Né? É aquela questão, olha, é a última oportunidade para esse projeto nessa vida humana, porque isso é interessante, essa vida humana ela é muito rápida. Se a gente contar os passos da Terra, o que é? Exatamente. Não é nada, né? Não é nada. No espaço de tempo, não é nada. Agora, o que nós observamos não é por isso que nós vamos deixar de dar valor, isso claro, é outra coisa, possível. peraí. Não, isso daqui é uma seriedade muito grande. Agora, como eu vou dar valor? Produzindo, realizando coisas em que eu consiga levantar e falar, olha, essa vida tem um colorido, mas quem dá esse colorido? É a sua atividade, é a sua assistência, porque muitas pessoas hoje, elas têm desânimo, elas têm muitas vezes esse quadro depressivo, e qual que é a origem dela? Ela não se encaixou na vida, ela ainda não fez alguma coisa de falar assim, hoje eu estou feliz de estar vivo. Eu estou feliz de estar acordado, é mais um dia de vida. Vamos em frente, eu tenho muito a fazer e ajudar. É só nós olharmos aí os filmes da África, Somália, e percebemos a dificuldade que muitas sociedades encontram e que nós aqui não vemos na Europa. E eles dizem, há muita gente que diz, eu quero ser feliz. Então o que você quer? Quer ser feliz. Eu acho que é o grande objetivo do ser humano. Mas depois se você pergunta o que para aquela pessoa é ser feliz, ela não sabe, não tem foco. É a mesma coisa como dizer, eu quero ter um grande emprego. Se calhar é aquele que vai levar o salário a casa, portanto, nem nada. Transferência bancária para não ter trabalho de abrir a porta, sabe? Levantar para atender a campainha. Mas é assim, mas perguntar quer um grande emprego, quer não sei o quê. Mas o que é para você estar feliz profissionalmente? O que a pessoa não tem foco, não é? Nós na Conscienciologia, nós temos uma frase para isso. Uma síntese, que seria, a nossa vida seria ajudarmos uns aos outros. Isso parece piegas, fala assim, poxa, parece que inventou a pólvora. Até porque vocês não têm nada a ver com religião, não temos nada a ver com religião, mas de fato... Com crenças, nada disso. Porque olha só, um professor, quando ele está lá realizando o seu papel e na verdade está feliz porque ele está ajudando, porque ele adquiriu um conhecimento e aquilo deixa ele feliz, ótimo. Um apresentador, né? Alguém que mexe com a mídia, traz informações, faz as pessoas refletirem, ela também tem, ou seja, cada um de fato, quando está fazendo aquele papel, está azeitado, ela fala, amanhã é mais um novo dia. Olha, é bom, que bom, vou pôr tudo olha, novas ideias. Agora, quando isso está fora do sítio e ela está com aquele ambiente caminhando para um processo depressivo, isso vale uma reflexão. Às vezes, se calhar, vale até a pena olhar ali atrás de um acompanhamento, fazer um acompanhamento psicológico, né? Ou seja, a psicologia está aí para nos ajudar, claro. Né? A psicoterapia. Mas olha que aquilo que você falou antes do parar, olhar para trás e fazer o balanço é muito eficiente. Exato. Tanto assim que há diversos
caminhos, diversas terapias, eu não gosto de chamar de terapia, eu gosto de chamar de caminhos, que ensinam justamente isso, Exato. que você, no seu dia a dia, se você antes de adormecer, não é preciso muito, tirar 5 minutos, em vez de fazer a semana inteira uma longa-metragem, né? Se você todos os dias tirar 5 minutos e pensar o que correu bem, o que correu mal, o que eu impliquei com a sogra, bati no filho, Exatamente. se você encarar isso no final do dia, do trabalho e a meta, e o que você planejar um bocado para fazer no dia seguinte, as coisas correm muito melhor, não é? E pegando no que você está a dizer, isso é perfeito, que nós temos, por exemplo, uma ideia nesse sentido. Se toda vez, antes de dormir, na hora de eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu fizer uma revisão do que aconteceu naquele dia e colocar aonde que eu me arrependo, aonde eu poderia ter sido melhor. Será que eu, de fato, eu peguei muito pesado com relação a uma pessoa? Será que eu magoei? Será que vale a pena eu conversar melhor e passar isso a limpo? Ou seja, se todos nós fizéssemos esses pequenos gestos e no dia seguinte tomasse uma ação favorável, olha o tamanho, vamos dizer assim, dessa pressão que ela iria assumir. Porque o dia ele fala assim, não, olha, é tomar ações e cada vez melhor. Agora, a EQM é a confluência do não fazer isso. Por isso que muitos têm essa visão panorâmica, né? Que acabam dando meio que um chacoalhão naquela pessoa. Porque um abanão, né? É um abanão porque fala, olha amigo, presta atenção. Ou dá ou desce. O teu filme não é tão bom quanto tu pensas. Percebe? Porque às vezes nós temos uma autoproteção, o mecanismo de defesa do nosso ego que fala, não, tudo que eu faço é perfeito, eu não preciso melhorar nada, o jogo já está ganho. Mas de fato, quando nós começamos os outros poderem falar sobre nós e nós escutarmos, porque o escutar é algo muito sério e tomar ações, ou seja, tipo, eu escutei e falo, olha, mas será que eu sou assim mesmo? Será que eu tenho que melhorar? Porque se uma pessoa falou uma coisa, tá, eu tenho que avaliar se aquela pessoa não estava assim de mau humor. Mas se 20 falam sobre mim daquele assunto... Alguma coisa, ou foi ou é ou será, né? Mas um fenômeno como esse, da experiência com as mortes, pode servir também como um grande abanão para aquela pessoa que se acha invencível, imortal, de repente... Pode. Pode se, vamos dizer, se autoanalisar como mortal, um simples mortal. Porque tem pessoas que acham que estão para durar para sempre, não é? E isso são superiores a tudo. E isso é o que chama a atenção nessas EQMs com miúdos, né, e jovens. Por quê? O jovem, a rigor, nós observamos que a nossa vida é energética. Por isso que, dentro das diversas temáticas, nós estudamos muito o que nós chamamos de bioenergias e o domínio dessas energias que tem a ver com chakras. O Reiki estuda muito sobre esse assunto. E nós temos esse viés porque nós achamos que essa vida ela é energética. Não há como nós, de alguma maneira, por exemplo, aqui nessa conversa... Quem ainda está achar que não é... Está dormindo no ponto. Exatamente, está dormindo no ponto. Por exemplo, é impossível nós falarmos que nessa nossa conversa não houveram trocas de energia. Claro. Né? Ou seja, a energia faz parte da nossa vida. E aí o que acontece? Quando nós percebemos que o jovem, ele tem essa carga de energia nova, porque a vida, ela traz isso, a vida ela é energia. Se nós fôssemos ver ali em termos de chakras, nós nascemos através do sexo chakra. Nenhum de nós aqui nasceu diferente. E efetivamente é muita energia densa. E geralmente o jovem, ele tem aquela sensação do invencível. E isso cria um processo que nós devemos trabalhar e evitar, que é a riscomania, por exemplo. Porque muitos desses indivíduos que passaram a EQM, eles estavam meio que pedindo uma EQM porque corriam muito. Por exemplo, tá chuva. Aí eu vou dirigir o meu carro da mesma forma do que quando está seco? Não pode. Só que você vê aqui, né, sempre em Lisboa, chover um pouco, carro de ponta cabeça. Aí você fala, o que isso mostra? Imprudência até certo ponto. Mas outro nível é a riscomania. As pessoas, na verdade, falam assim, não acontece comigo, acontece na família do outro. Né? No vizinho, o vizinho, mas comigo não, olha, eu tenho saúde, eu vou durar muito. Então, esse excesso de energia, ele pode levar esse ledo engano. E muitas vezes o jovem passa pelo fenômeno. E aí ele vai começar a ter mais valor a este corpo, a essa vida, essa oportunidade. Por quê? Porque nós podemos garantir, né, que amanhã nós teremos tamanhas benesses, estarmos numa sociedade como essa, né, ou seja... E nós temos aqui o papel de podermos ajudar uns aos outros, que essa é a nossa dificuldade. É por aí, né? Obrigada, André.